Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Vamos reagir aí ao Josias Teófilo falando sobre a possibilidade do Bolsonaro ser preso. Eu acho que o Bolsonaro teve um papel importante, que foi o seguinte: ele radicalizou para um lado e meio que é, normatizou a existência de uma direita. Porque lembra que era assim, era o seguinte: antigamente ser PSDB era totalmente, era ser considerado direita, principalmente no meio artístico. Quando em 2014 eu quis votar em Aécio contra Dilma, aí eu era fascista, eu era Basta você lembrar e pesquisar. Faz uma brincadeira no seu navegador agora. Você vai digitar assim: Alckmin espaço nazista, Serra espaço nazista, Aécio espaço nazista. Você vai ver charges com esses personagens da política brasileira representados como se nazistas fossem. O Serra e o Alckmin, eu tenho certeza. Isso antes do Bolsonaro surgir. Porque na mentalidade petista, eles são a solução contra o nazismo. Inclusive, quando você está discutindo história, o cara fala assim: quem bateu em nazista na Segunda Guerra Mundial foram os comunistas. Logo, se você é contra o comunismo, você é a favor do nazismo. É assim que a discussão é posta. Então, você não ser de esquerda no Brasil sempre foi vendido como o maior dos absurdos. Isso aí que ele está falando é perfeito. Todos os istas que Alckmin era nazista, fascista, tudo mais. E, de repente, com a radicalização que veio logo depois de 2013, ampliou-se um espectro que, de repente, se pulverizou a existência. Porque antigamente era assim: não, eu não aceito PSDB porque isso é direita. Ele disse: não, PSDB tudo bem, o que não pode é ser de direita. Aí de repente virou: não, a direita tudo bem, o que não pode é ser conservador. Aí de repente virou: conservador pode, não pode ser bolsonarista. Entendeu? É verdade, isso é esperançoso até. Isso é uma coisa boa. Então pulverizou. Então eles focaram muito no Bolsonaro, e Bolsonaro virou o boi de piranha. É assim, eu tô falando, eu tô descrevendo as coisas. Não é que eu ache bonito, né? Eu tô vendo as coisas. E assim, é uma coisa que eu acho que simplesmente o que a gente tem que fazer é sentar e olhar com assim, um grau de pureza no olhar para entender o que está acontecendo. Sim. E ver tudo na sua complexidade do que aconteceu. Então isso foi bom. Então, por exemplo, Tarcísio ainda está mais ou menos de boa. Por quê? Porque ainda Bolsonaro ainda virou o centro. Quando Bolsonaro cair, o próximo que vai ser atacado é Tarcísio. Então... Você acha que agora a gente está diminuindo esse espaço que o Bolsonaro abriu? Pois é, então, é exatamente isso. É porque o que aconteceu no Brasil é o seguinte: eu usei a teoria mimética de René Girard para interpretar o que está acontecendo no Brasil. A teoria mimética é muito simples, é a ideia de que quando vem uma crise, as pessoas buscam bodes expiatórios. Então, isso, a própria religião antiga, dos antigos, era isso. Então, eles emulavam um carneiro para expiar a culpa da sociedade e todo mundo ficar bem. Antigamente era um ser humano. E depois foi melhorando, e aí foi sofisticando, até que é simplesmente um símbolo de um sacrifício. Aí vem nosso Senhor Jesus Cristo e altera isso tudo, que é: eu me sacrifico pela humanidade inteira. Então ele revogou essa lei. Mas ainda é uma realidade psicológica. Então veio 2013 e as pessoas começaram a procurar o culpado pelo que estava acontecendo no Brasil. E a esquerda não conseguiu o que ela queria, que era radicalizar o governo Dilma para a esquerda. Exatamente. Leiam o livro Por Trás da Máscara, do Flávio Morgenstern, que é perfeito sobre isso. E aí as pessoas começaram a procurar o culpado pelo que o Brasil se tornou. Porque era o seguinte: tinha o governo, a propaganda do governo Dilma que dizia: olha, o Brasil melhorou, a pobreza diminuiu. Aí você olhava as favelas e elas só faziam aumentar. Mas assim, não aumentar pouco, não, era aumentar muito. Entendeu? Eu disse: então como é que está aumentando aonde? Que realidade está aumentando? Aí, por exemplo, a criminalidade era 40 mil, foi 50 mil, 60 mil homicídios por ano. Aí disse: então como vocês melhoraram a vida da gente? Explica aí. Eles: não. Então as pessoas começaram a procurar o culpado por isso. E veio Dilma. Primeiro veio Dilma, caiu a popularidade dela, depois veio a Lava Jato. Veja, a Lava Jato só foi possível por causa de junho de 2013.
porque foi para aplacar O sentimento o de sentimento revolta. de revolta, que eles aprovaram a lei de delação premiada, que possibilitou a Lava Jato. A Lava Jato não existiria sem a lei de delação premiada. Uhum. E então, aí as pessoas começaram a procurar, e aí veio Dilma, o impeachment, e depois veio Lula. E aí, só que eu já tinha apontado no filme, e isso a gente lançou em setembro de 2021, que o problema é Bolsonaro agora ao poder. Então, a tendência é que ele vire o bode expiatório. Então, ele vai pagar pelas culpas de tudo. Principalmente porque ele não resolveu nada. E até porque ele não resolveu, de fato. Então, aí... Esse é o problema do Bolsonaro, tá ligado? Porque é aquilo que eu falei pra você. Quando você é colocado num patamar pela sociedade de alta expectativa... Você é colocado no patamar de grande líder, daquele que vai, olha, agora é esse cara que vai resolver os nossos problemas. Patamar de Messias. O problema do Bolsonaro foi principalmente esse. Ele abraçou esse nome do meio de Messias, teve um culto messiânico em volta, e de messiânico ele não tem nada. E aí, todo governo tem falhas, pegaram as falhas do governo dele, jogaram contra ele, e ainda mais no contexto de uma pandemia mundial, mas ele foi responsabilizado como se pudesse ter evitado todas as 700 mil mortes, o que é uma grande mentira. Aliás, esse número de 700 mil mortes ainda é um número que tem que ser investigado. Para começar a brincadeira, tem que investigar esse número, porque não é confiável. O Brasil não é confiável. Você tem que cumprir essa expectativa, senão você vai se fuder. Mas aí a questão é a seguinte, que Bolsonaro virou o bode expiatório, como estava lá no filme, porque termina assim, quem será o bode expiatório? Uma pergunta do entrevistado final, que é o João César de Castro Rocha. Quem será o próximo bode expiatório? Fica como pergunta, e aparece o Bolsonaro na posse. Então o filme termina com a posse dele. E aí, Bolsonaro de fato veio a ser o bode expiatório. Então você vê que ele virou o bode expiatório da eleição, do 8 de janeiro, de tudo. E aí, só que agora Lula é presidente. E a tendência é que ele seja o bode expiatório. E aí, o que é que ele está tentando fazer? Ele está tentando que Bolsonaro continue sendo o bode expiatório. Então, é como se Bolsonaro ainda fosse presidente. E isso, ao mesmo tempo, ruim e bom. Então, eles estão no dilema agora, se prender Bolsonaro, ele pode passar a fase do bode expiatório, que é ser santificado depois. Sim. Isso aconteceu com Lula. Ele foi preso e depois virou o grande figura posterior. Por quê? Porque ele foi a grande vítima. E as pessoas se compadeceram dele. Uhum. Mesmo ele tendo cometido todos os crimes. Então, por isso que eu acho que Bolsonaro não vai ser preso. Porque se Bolsonaro for preso, aí muda a chave. E a chave pode mudar a chave para o sentido de de tentar destruir o status quo do que existe no Brasil. E olha, observe, não vamos nos enganar. O que aconteceu existiu sim uma parcela da sociedade que tentou dar um golpe de Estado militar. Que parcela é essa? Dos próprios militares. Mas que tentativa é essa que nunca acontece? Agora, só que eles são o lado mais fraco, eles não têm apoio popular. Talvez houve uma articulação para se pensar num possível golpe. É o máximo que aconteceu. Exatamente. Tentativa real de golpe não teve. Não chegou a ter. Eu não vi homens armados saindo... O que houve simplesmente foi gente dizendo assim, e se a gente desse um golpe contra... isso que está acontecendo. Mas isso não chegou a se concretizar. Então, é uma situação... Seria um contra-golpe, na verdade, né? Porque o golpe está quando o judiciário ignora a Constituição. Porque isso é um golpe. Ele faz uma eleição sob censura. Isso é um golpe. Isso é um golpe. Porque quando você ignora a Constituição sendo o Supremo, você está ignorando tudo aquilo que limita o teu poder. Portanto, não existem mais limitantes no seu poder. Portanto, você é um ditador, efetivamente. Então, eles deram um golpe no Brasil e a gente vive hoje sobre o regime tirânico e autoritário de uma ditadura do judiciário, né? Do STF, não vou dizer do judiciário, porque o STF sozinho não representa o judiciário, né? Mas do STF, do Alexandre principalmente, acima de tudo. A gente tem agora o direito de escolher os candidatos que o Alexandre permite que a gente escolha. A gente tem o direito de aceitar o candidato que o Alexandre decidiu como vencedor das eleições.
né? A gente tem muitos direitos aí. Então, vamos continuar usufruindo bastante. Pois é, exatamente. Então, a situação que nós estamos vivendo é essa. É preciso que Bolsonaro permaneça como responsável por tudo, né? Sim. E não é à toa que a palavra-chave do governo Lula é união e reconstrução, ou seja, do que o anterior destruiu. Então é sempre ficar falando de Bolsonaro, não esquecer. Isso está acontecendo a mesma coisa nos Estados Unidos com Trump. Uhum. Então é ficar botando a culpa sempre no anterior. Sim. Né? E eles fizeram isso até com o FHC, né? O que não podem fazer com o Bolsonaro. Então essa é a dinâmica que a gente vê que é altamente complexa. Agora pode rapidamente mudar para o outro lado. Mas o que você acha que precisaria acontecer para o Lula entrar no centro das... Porque o Lula tá... Sinceramente, ele tá jogando um jogo político bem safe do safe, tá ligado? Não aparece muito na mídia nacional, parece mais na mídia internacional, como um grande estadista fazendo acordos para a nação brasileira. Então, a narrativa que ele tá passando para a sociedade é uma narrativa de, tô aqui fazendo o meu, resolve aí, Congresso, como que o Brasil vai funcionar, tá ligado? E é o que tá acontecendo. Hoje o papel de reestruturação das instituições brasileiras está no Congresso, que é, infelizmente, capitulado pelo poder do globalismo. Portanto, as pautas que eles vão hoje colocar no Brasil são impostos por gênero, impostos por que tá nessa reforma, inclusive, aí. Estão falando que não vai passar, mas eu duvido, porque essa é a pauta globalista. E, além disso, uma centralização do poder financeiro. Eles querem fazer com que todos os impostos sejam cobrados, vão diretamente para a União para serem redistribuídos para os estados e municípios. Isso dá uma centralização de poder. Então uma coisa também que é o seguinte, tem a parcela da esquerda que está tentando puxar o governo Lula para o lado do identitarismo, né? E então isso que é exatamente o que aconteceu em 2013, que é puxar uma radicalização do governo, e isso pode também dar errado. Em 2013, o que se tentou fazer, o jeito que se tentou radicalizar, foi com o decreto 8243. Leiam sobre esse decreto. Chegou a ser proposto pela Dilma, ia dar poder, ia nomear como meio que um quarto poder vários conselhos, assim, vários formados por movimentos populares e coletivos e tudo. Todo esse pessoal ia ter poder igual do Congresso e da própria presidência para aprovar na hora de legislar e coisas do tipo. Isso foi um decreto perigosíssimo, quase passou. E é essa radicalização que o Josias está falando. E esse motivo que ele está dando para o Bolsonaro não ser preso parece plausível, mas vamos ver como é que é. E isso tem a ver com a economia, tem a ver com o próprio governo Lula. Mas uma coisa é certa, o apoio que o Lula teve durante a eleição, ele está perdendo cada vez mais. Sim, então, a partir do momento que o Lula falou alguma coisa contra os Estados Unidos e começou a se alinhar um pouco com a Rússia e com a China, acabou a amizade que colocou ele lá, entendeu? Então... Exatamente, E eles estão nas esperanças que, tipo, não, acabou mesmo. Ainda tá sabe aquela briga de namoro, mas que os dois ainda querem ver se reata. Eu acho que tá rolando isso entre o globalismo e o Lula, né? Tanto que o Lula ainda faz uns acenos ao globalismo. Quando ele fala que a ONU tinha que criar leis internacionais para cuidar de assuntos soberanos do Brasil. Isso é um aceno pro globalismo. E ele faz acenos. Então eu acho que ele tá fazendo um jogo duplo, assim como sempre o Lula fez, né? Pra ele não importa quem é o aliado, ele quer ter aliado. E tá na própria cama dele, como diz o Flávio Garage, tá na própria cama dele o lado que puxa para o identitarismo, que é a Janja, né? Então, ela ali, inclusive, está arranjando muitos inimigos, né? Então, agora, aquela posse dele, que teve aquelas figuras lá, cada um representante de um grupo identitário, essas figuras, elas representaram o quê? Que vai ser um governo identitário. Sim. Então, a tendência é que ele puxe para esse lado. Agora, ele sabe que existe limite para isso, né? Vai, mas tem uma ala do PT que não acha isso muito legal e pau vai comer. Ele de verdade, eu acho que não sei, não tô na mente do Lula, tá ligado? Mas
pelo que eu vejo ele falando e não sei o que, eu acho que ele não queria ir pro lado identitário da coisa. Como eu falei, eu acho que o coração dele é uma esquerda mais raiz, entendeu? Mas ele é um refém, ele não tem poder de verdade. As pessoas acham que o Lula... Não, o Lula é zero identitário. Você vê declarações antigas, você vê a reação dele a determinadas coisas. Você vê, por exemplo, aquele evento que o Lula aparece, tem dois caras se beijando e dando cambalhota na frente dele. O Lula tá desconfortável com aquilo. Ele não gosta daquilo. Aquilo não tem a ver com o que ele é. Mas como ele é sedento por poder a qualquer custo, ele vai abraçar aquilo, ao contrário do Bolsonaro, que cresceu exatamente rejeitando aquilo. É esse monstro, bicho de 7 cabeças. A verdade é que ele é um homem que foi destruído, preso, humilhado e depois reconduzido como um fantoche, como uma cara para um propósito, não como uma alma para o projeto, entendeu? Então, o Lula hoje é um dos presidentes mais fracos que a gente teve. Talvez tão fraco quanto o Bolsonaro, entendeu? É um presidente que, para aprovar qualquer coisa mínima, tem que ficar liberando emenda. Ele só aprova as coisas na base da emenda. Tá muito esquisito para ele, e a hora que ele não tiver mais emenda, acabou. Aí ele não vai conseguir segurar o Congresso. Aí já era. Porque o Lula tem um apoio dessa galera, mas essa galera quer que o Lula faça o que essa galera quer. Ele não pode fazer o que ele quiser. Já o Bolsonaro meio que tinha mais liberdade de fazer o que ele quiser. Ele é fraco, mas ao mesmo tempo eles conseguiram censurar o Google, né? Então... Conseguiram censurar o Google? Sim, naquele episódio lá da PL, né? Mas não passou a PL. Censura. Mas... Não passou a PL, mas o governo conseguiu obrigar o Google a tirar uma mensagem que estava ali. Uma mensagem bem verdadeira. Eles conseguiram fazer o Google tirar a mensagem que tinha lá. Tá. Entendi, então, aquilo ali foi um fato e tanto. Então, olha, o que a gente está vivendo no Brasil tem que parar e observar mesmo, porque ninguém sabe o que pode acontecer. Ao mesmo tempo que o Lula se apresenta como um presidente fraco, a gente tem um problema sério, que é o Flávio Dino, cada vez mais hipertrofiado na função de ministro da Justiça. Agora ele mandou investigar um discurso do Eduardo Bolsonaro, e ele fala, né, que para ver se tem citação, alguma coisa, o discurso está lá para quem quiser ver. Então, um policial federal que está investigando pedofilia, está investigando uma rede internacional de tráfico, está investigando coisas pesadas e coisas graves, vai parar essas investigações sérias, vai parar essas investigações importantes, vai para abrir uma janela de YouTube para ficar vendo o discurso de Eduardo Bolsonaro. É isso que o Flávio Dino mandou a Polícia Federal fazer, porque ele está no momento hipertrofiado, jogando junto ali, fazendo tabelinha com Alexandre de Moraes. Infelizmente é o que está acontecendo nesse país. Espero que as coisas mudem em breve. Por isso é só a gente se fala.